Iniciamos o 4º dia do Mato Grosso Clima e Mercado. Hoje rodaremos por Tapurá, Nova Maringá, São José do Rio Claro e Diamantino, levando as informações e conversando com os produtores dessa região e vendo como se transcorreu essa última safra de soja. Estamos em Tapurá, na fazenda Verde Vale, propriedade do Silvésio. Silvésio, eu queria que você passasse para a gente um pouco como que foi o resultado da soja conduzida nessa safra. Nós tivemos aquela vez olhando uma área ali que eu plantei boa parte da minha área em setembro, início de outubro, e aí comecei colhendo o primeiro talhão 14 sacas, tive talhão com 16 sacas, e aí foi subindo um pouco a média, Mas hoje a gente está com aí quase 70% colhido e uma média de 30 sacos por hectare. Só 30 sacos por hectare. E a expectativa que tu tinha dentro do teu planejamento? Era pelo menos o dobro, Pelo menos o dobro. Seria aí no mínimo, Num ano normal colheria 60 sacos. Até o objetivo era mais, Mais. 70 sacas aí, mas vamos falar da pior das hipóteses, umas 60 sacas, Sim. Então assim, aí o restante agora, são áreas melhores, a gente volta a colher agora no início da semana, então, mas a média vai ser muito abaixo. Como a maior parte da propriedade já foi colhida, a média já está comprometida. Já foi. Como é que está a tua expectativa e a tua condição para essa cultura do milho agora? A gente está apostando, a gente, assim que colheu, já plantou o milho, que está colhido, está plantado, Apostando aí nas chuvas, que venham depois aí no mês de abril, Que maio, elas se estendam onde que precisa. Então assim, para ver, salvar o ano agrícola, mas a apreensão é grande, mas a safra de soja, isso aí já foi, Já foi comprometida. Já. Totalmente. Estamos aqui em Nova Maringá, na fazenda Água Limpa, seu Eloy Schaefer, e com o Diego Piccolotto aqui. Diego, a gente esteve aqui lá no início da safra, no meados de novembro, e viu toda a dificuldade que estava para o plantio e toda a preocupação que existia na época com a estiagem. Agora, já se aproximando da colheita, como que desenvolveu a cultura da soja e como está a expectativa de resultados de vocês depois dessa situação? Então, conforme foi o nosso plantio, que nem vocês acompanharam, a gente atrasou em média de 30 dias o nosso plantio por falta de chuva. Iniciamos o plantio tardio, dia 16 de outubro, e a gente teve fortes perdas com falta de chuva, tombamento, perda de planta, que nem vocês acompanharam desde o início, na primeira rodada. E depois disso, continua a falta de chuva, veio sofrendo até praticamente dezembro. E aí, agora em diante, começou a chover, começou a dar uma recuperada. Mas assim, as percas são incalculáveis, a gente não sabe nem o que dizer, mas a gente espera agora em fevereiro começar a colheita para ter uns números mais firmes, Mas a média assim que a gente espera, pelo que dá para ver, não ultrapassar dos 30, 40 sacos numa média geral. Tá difícil de ter uma base porque até sojas que estão representando estar bonitas, E na hora de soltar a colheita estão colhendo e ela não está dando peso. Então, a gente está acompanhando aí, os outros amigos nossos que já estão na colheita aí, tem gente que já está quase terminando todas as áreas, até final de janeiro já tem gente, produtor, finalizando a colheita aqui no nosso município. E assim, é isso que está acontecendo, está enganando muito, até as mais tardias que pegou um pouco mais de chuva, mas está tendo esse problema, não está dando peso. Agora, final dos plantios, os mais tardios, está tendo uma dificuldade muito grande com mosca branca, não está controlando, está atacando demais, não tem veneno mais que segura. Traz custo. Traz custo a mais e vai diminuir produção também, porque não vai dar também um enchimento de grão de qualidade. E, cara, um ano muito complicado, muito difícil. Seu Eloy,
com esse atraso do plantio, né, com toda essa mudança daquilo que era planejado para a soja para o que foi executado, logo na sequência da soja a gente costuma colocar o milho como segunda safra. Como que está a perspectiva do senhor para conduzir a segunda safra agora? Olha, a segunda safra ficou bem fora da janela, tá ficando fora da janela, né? Aí eu optei por uma outra opção, que já vinha fazendo há uns anos atrás, plantação de gergelim. O senhor vai utilizar o gergelim ao invés do milho? Em vez do milho. Sim. E também outra, podia fazer um pouco de milho, mas não tem mais, janela poderia ter ainda, mas o preço não é mais viável. Exatamente, ele não tem atrativo econômico do milho. Vai vender milho a R$30 o saco, não cobre custa, né? Não cobre custo. Não cobre as custas. Então já que também fora da janela, daí eu optei pro lado do gergelim. Buscou uma outra alternativa de cultura de sucessão, né? Isso. Agora em São José do Rio Claro, estamos na fazenda Bertamoni, do nosso amigo delegado aqui, Cleverson Bertamoni. Cleverson, como foi o transcorrer dessa safra, né? Da safra de soja, agora a gente já está aqui numa lavoura de milho, né? Mas fala para nós primeiro como que foi conduzir a lavoura de soja essa safra. Tudo bem, Evandro, tudo bem, equipe, tudo bem. Meia, aqui, a equipe da ProSoja aqui visitando a gente, é um prazer recebê-los aqui como sempre. Eu acho que esse canal que o produtor tem com a ProSoja é muito importante para passar as informações a nível de mídia e tudo mais, e a gente aqui está sempre à disposição para recebê-los aqui como vai ser sempre, né? Então, esse ano, como vocês estão vendo aqui, particularmente nessa área aqui, a gente conseguiu fazer um plantio bem cedo, logo após o vazio sanitário. E dia 15 de setembro a gente conseguiu então implantar a cultura da soja aqui, né? Deu umas chuvas no começo, a planta se estabeleceu, né? Mas logo depois começou os veranicos, né? Então essa planta sofreu com estresse hídrico. Eu não estava acostumado a comprar tanto produto como aminoácidos, a gente investiu bastante nesses aminoácidos, que esses micronutrientes esse ano, né? Para tirar a planta dos estresses do jeito que ela estava sofrendo até então, né? Não só aqui como todos os outros talhões meus, né? Então a gente conseguiu, acho que reverter um pouco dessa situação, mas mesmo assim, aqui nesse talhão foi colhido quase 20 sacos a menos do que o ano passado. E não foi uma média ruim esse ano, assim, mas bem aquém do que os outros anos. Teve talhões nossos que colhi 30 sacos a menos, né? Metade praticamente colhemos o ano passado. Daqui que eu esperava, né? Tá bem complicado, é um ano que o produtor vai quebrar a cabeça mesmo para fechar as contas, mas eu tenho uma mensagem de fé assim que, como vocês estão olhando essa lavoura de milho, vamos pensar positivo, não só eu, como todos os outros meus irmãos produtores, que essa lavoura de milho agora seja abençoada pelo clima, né? Que não dê problema de clima nenhum, que eu saiba, que os outros meus amigos saibam conduzir as suas lavouras de milho, que a gente tire um pouco dessa nossa perca com a soja, que o milho agora alavanque um pouco, que dê uma margem para nós fechar as contas desse ano de 2024 no azul, né? É isso que eu espero e é a mensagem que eu deixo para todos os meus amigos produtores. Estamos agora em Diamantino, né, aqui na fazenda Três Marias, né, com o Flávio Crolin, na propriedade da família aqui. Flávio, em novembro a gente passou por aqui e conversávamos e falávamos de expectativas, né? De lá para cá, como que agora colhendo já as áreas, como que transcorreu a safra e como estão os resultados? Olha, em novembro a gente, quando vocês passaram aqui, a gente tinha uma expectativa de 40 sacas por hectare. Eu acho que estava em torno de 20 dias sem chuva, né? Uhum. E deram mais 20 dias sem chuva. Então nós terminamos de colher o primeiro talhão e nós colhemos em torno de 22 sacas por hectare. Ou seja, a gente tinha uma expectativa de 40 sacas por hectare se chovesse, mas a chuva tardou
e acabamos fechando em 22 sacas por hectare. A gente percebe em toda a região aqui que o efeito é bastante nocivo mesmo da seca. Em 40 dias ela pegou aí cerca de 30, 40% do ciclo da planta todo sem água, né? Ela não tinha como se desenvolver, né? E nós falávamos também, Flávio, que além disso, os materiais que estão no campo agora estão sofrendo muito com pragas, né? Pragas conhecidas, né, como a mosca branca, mas que esse ano vem com uma severidade muito maior, né? Sim, o ataque da mosca branca esse ano é muito maior do que os outros anos. Algumas pessoas que deixaram para plantar mais tarde, a soja ela está realmente mais bonita, ela está melhor aparentemente, mas a pressão das pragas e principalmente da mosca branca vai ser muito grande. Muito grande. Vai ser muito difícil controlá-la. E aí é aquela situação, mesmo quem não perdeu por causa da seca, mas perdeu por causa do momento adequado de plantar, e agora perde por pressão de praga, que tem dois efeitos, né? Ele perde no custo, porque aumenta muito o custo de controle, e vai perder produtividade por causa do dano da praga, né? Uma situação realmente muito difícil, né? Sim, é um ano muito difícil, é um ano assim desafiador para o agricultor mato-grossense em especial, mas a gente está aí, o problema aconteceu, né? Um problema climático, mas isso não foi a primeira vez, talvez essa vez foi mais severo, mas a gente está esperando plantar um milho, né? E torcer para que chova, que produza bem, e já pensando na próxima safra de soja. Sempre, né? O agricultor é o produtor da esperança, né? Está sempre esperando que venha um ano melhor. Um ano melhor pela frente. Tua expectativa para milho segundo safra, mantém a área normal, investimento? Não, nós reduzimos em 30% a nossa área e reduzimos também o investimento no milho. Sim. Né? Vamos plantar um milho mais barato, fazer um custo mais barato. Por causa da janela ou por causa do cenário econômico do milho? Por causa do cenário econômico e também um pouco medo do próprio clima, né? Os dois fatores de risco. Os dois fatores. Chegamos ao término do 4º dia da segunda temporada do Mato Grosso Clima e Mercado. Saímos hoje cedo de Itapurá, passamos por Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino e estamos encerrando o dia aqui na região da Desciolândia. Podemos ver nessa região especificamente muitas lavouras com danos severos por causa da estiagem. Baixas produtividades na soja e as lavouras que estão ainda na fase vegetativa no campo estão com desenvolvimento muito abaixo do desejado. É uma região que vai sofrer bastante com a redução de produtividade nessa safra. Milena, se quiser dar um parecer, né, sobre o que a gente também conversou no dia de hoje, sobre a condução do milho agora, né? Foi observado então para as áreas de milho redução significativa no percentual de área semeada pelos produtores. O produtor que relatou até 100% de redução, deixou de plantar milho, vai até implementar outra cultura como o gergelim. Reduções de 25% a 30% também foi observado nessa região. Então o que a gente pôde observar realmente foi o impacto da soja na janela de plantio do milho. Sigam sempre a ProSoja, acompanhem as nossas publicações no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Façam seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Nos ajudem a cada vez mais fazer com que a realidade do produtor seja comunicada de forma correta para toda a sociedade. Contem sempre com a ProSoja Mato Grosso.